Boa noite, irmãos. Que nós possamos prestar o melhor culto ao nosso Deus. Antes de tudo, eu gostaria de estar prestando uma informação para os irmãos. Tivemos uma reunião essa semana passada com a diretoria, com os diáconos, e a pauta dessa reunião, irmãos, foi o retorno das atividades presenciais na igreja. Depois de muita discussão, depois de muitas informações, esclarecimentos, nós chegamos a uma conclusão ou uma previsão de retorno para o dia 30 de agosto. E assim está previsto, irmão, para o dia 30 de agosto nós retornarmos para as atividades presenciais, ok? Isso é uma previsão, tá? Não é uma garantia, é apenas uma previsão. Para isso nós vamos criar um protocolo, vamos elaborar, depois vamos expor para os irmãos, protocolo esse que nós vamos exigir que seja cumprido, tá bom? A gente precisa voltar, mas voltar com o mínimo de segurança, né? Nós não precisamos nos expor tanto assim, né? Mas vamos ao texto. Eu gostaria de titular esse sermão de hoje, essa nossa reflexão de hoje, como o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E eu embaso esse tema em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, que diz o seguinte: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. Deus cuida de nós. E o primeiro cuidado foi exatamente com o primeiro homem, com Adão. Se a gente for lá para Gênesis, no capítulo 3, a Bíblia diz o seguinte: a serpente, a mais sagaz dos animais, perguntou a Eva: não comereis da árvore dos frutos dos jardins? Então Eva respondeu: não é bem assim. A gente pode comer de todos os frutos, menos do fruto da árvore que está no meio dos jardins. Dessa Deus diz para a gente não comer, porque se comermos certamente morreremos. Mas, meus irmãos, eu quero dizer que a função da serpente, da cobra, do diabo, é colocar, implantar dúvida nas nossas mentes, desde o princípio. E foi assim também com Jesus. Lembra que ele tentou Jesus? Olha, transforma essas pedras em pão e come. Olha, se você se atirar do pináculo dessa igreja, os anjos certamente vão te amparar. Então, ele implantar dúvida nas nossas mentes. E olha que Jesus foi tentado no deserto. Adão foi tentado no paraíso. Então, não importa as circunstâncias, ele vai sempre procurar implantar dúvida nas nossas mentes. Mas é interessante que depois que Eva comeu, depois que Eva deu para Adão, e Deus desce no paraíso, e ele procura Adão. Cadê você, Adão? Meus irmãos, sendo Deus onisciente, sendo Deus onipresente, ele tinha necessidade de perguntar ou de procurar Adão como se ele não soubesse, como se ele não estivesse presente ali. O salmista diz: se eu subir aos mais altas montanhas, quando eu chegar lá, eu dou de cara com você. Se eu descer ao fundo do mar, lá tu estás também. Então, por que Deus faz essa pergunta para Adão? Meus irmãos,
O que Deus estava querendo era abrir um diálogo com Adão. Abrir uma conversa, dar a oportunidade de Adão se aproximar-se, religar-se com Deus novamente e conversar com ele sobre o seu erro. Mas não, Adão preferiu fugir. Não é bem a cara do homem? Quando nós fazemos algo errado, não é bem isso que a gente faz? Fugir, em vez de nos apresentarmos e dizer, olha, eu errei, eu peço perdão, eu restituo, se for o caso. Mas nós, seres humanos, temos a tendência em fugir, em esconder os erros e não expor. Foi isso que Adão fez. Foi isso. E quando eles comeram da fruta, que abriram os olhos, eles viram que estava nu. Estavam nu. E eles tiveram medo de Deus. Por isso que eles fugiram. Na verdade, não é bem um medo, tiveram remorso. Tiveram remorso de Deus. E Deus, ele olha para eles, olha, ele não tem jeito. Vou ter que puni-los. Não tem como. Deus é justo. Deus é amor? Sim. Deus cuida? Sim. Mas ele é justiça. E ele não pode faltar com a sua justiça. Então Deus olha para Adão e fala assim, Adão, a partir de agora, tu vai trabalhar e com o suor da tua testa, com a labuta das tuas mãos, é que tu vai te sustentar a sua família. E ele olha para Eva, Eva, a partir de agora multiplicarei as suas dores de parto. Por isso com dores terá filhos. E ele olha para a serpente e diz, tu vai andar agora se arrastejando no chão. Eu não sei como é que a cobra andava, se era em pé, não dá para imaginar. Mas ele disse que agora ela andará arrastejando no chão. E disse mais, cobra, tu fica esperta. Fica esperta. Porque da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça. Mas pastor, e o cuidado de Deus? Onde é que está o cuidado de Deus? Onde é que entra o cuidado de Deus? Primeiro eu quero dizer para os irmãos, que antes do cuidado, vem a justiça de Deus. Vem a justiça de Deus. E para esses três, ele trouxe primeiro a justiça. E em trazendo a justiça, ele teve o cuidado de mim, de você, de nós, para que, expulsando Adão e Eva do paraíso, o pecado não causasse mais estrago, mais do que o que já tinha feito. Porque se Adão comesse do fruto, então ele certamente morreria e viveria eternamente no pecado. Se Adão continuasse comendo o fruto, eternamente viveria no pecado. Mas é interessante que, a partir do verso 20, Deus ele busca e ele mostra o cuidado que ele tem para com Adão. Porque quando Eva descobriram que estava nu, a palavra de Deus diz que eles fizeram roupas de folha de figueira para se cobrir, para vestir. Convenhamos, não era a melhor opção. Roupa de folha não aquecia, não tinha durabilidade, então não era a melhor opção. Escolheram a opção errada. Poderiam ter se escolhido se exposto para Deus. Poderiam ter escolhido confessar o seu pecado para Deus. Poderiam ter escolhido pedir perdão para Deus.
Meus irmãos, eu digo para você que é impossível a gente viver numa sociedade sem que haja perdão, sem pedir perdão, sem dar perdão. É impossível ser cristão sem exercitar o perdão. É impossível entrar no céu sem o perdão. Então eles escolheram a opção errada, fizeram vestes de folhas. Há quantas pessoas fazendo opções erradas? Há quantas pessoas fazendo coisas erradas e mesmo fazendo errado, não escolhe a opção certa para consertar? É o orgulho, é a rebeldia, a arrogância. São alguns elementos que não deixam você escolher a opção correta. Mas mesmo assim, sendo miseráveis pecador, não só Adão, não só Eva, mas eu, você, mas nós, sendo miseráveis pecadores, Deus cuida de nós como Ele cuidou de Adão. E Ele chama, vem cá vocês três, a punição já foi para você Adão, já foi para você Eva, já foi para você serpente. Mas Ele vira para Adão e para Eva: mas eu vou cuidar de vocês. Vou cuidar. E vou deixar que vocês tenham o privilégio de gerar vida. Quero dizer que a palavra Eva significa aquela que gera vida. Então não foi um privilégio deixar que Eva gerasse vida. Irmão, é um privilégio ser mãe. Quem é mãe sabe disso. Que Deus deixou esse privilégio para você, mesmo você sendo pecadora. Mas Deus deixou esse privilégio para você. E para Adão, Ele deixou o privilégio de ser o cabeça, de ser o líder, de ser o provedor. Isso é um privilégio enorme. Mas mais do que isso, Ele chamou os dois: vem cá, tira essa roupinha mequetreca de vocês aí, essas folhas, essas folhas de figueira, porque eu tenho algo melhor para vocês. Deus tem algo melhor para mim, para você, para nós. Mas quantas pessoas estão preferindo as folhas de figueira, aquelas que não tampam nada, aquelas que não serve, você usa agora, daqui a pouco não presta mais. Quantas pessoas fazendo opções erradas e não se apossa do melhor de Deus para a sua vida. Não se apossa. Deus tem sim cuidado de nós, cuidado de você. Ele tem o melhor para mim e para você também. E a palavra de Deus diz que Deus, Ele fez roupas de pele de animal. Não é bem claro aqui que animal era esse, mas provavelmente foi uma ovelha. Era a roupa da época, olhando para o contexto, era com pele de ovelha que se fazia roupa. A partir daquele momento, olha, meus irmãos, que já foi preciso sacrificar um animal, porque para tirar a pele teve que matar um animal. Já foi preciso sacrificar um animal para que Deus cuidasse de nós. Deus tem o maior cuidado por mim, por você. Nós só precisamos nos apossar, porque Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para mim, tem o melhor para você. Nós precisamos nos apossar desse melhor. Deixar nossas folhas de lado, deixar o nosso orgulho, deixar a nossa soberba, deixar a nossa rebeldia. Nós precisamos nos aproximar dos pés de Jesus e receber o melhor
que Ele tem para nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus continue nos dando o melhor e que nós possamos nos apossar desse melhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, porque o Senhor tem nos dado o melhor. O Senhor tem nos dado, Pai, o melhor para nós. Às vezes nós nem pedimos, nós nem observamos que precisamos, mas o Senhor tem nos dado, porque o Senhor conhece as nossas necessidades. E nós queremos, ó Pai, nos colocar à sua disposição, para que o Senhor esteja sempre nos usando e nos ajudando a ser menos rebelde, a ser menos orgulhoso, a ser menos arrogante e a aceitar o seu melhor que o Senhor tem para conosco. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada irmão dessa igreja. Abençoa aqueles que estão enfermos, Senhor. Que o Senhor esteja com tua mão de poder, curando e oferecendo a eles o melhor. Nesse tempo tão difícil, Deus, nós podemos, ó Pai, sentir o teu cuidado, o teu zelo, o teu amparo. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Assim, ó Pai, nós te oramos no nome de Jesus. Amém e amém.